A paz do Senhor, igreja. Que bom, estamos juntos, começamos já o dia, né, se fosse aí no mundo a gente diria, começamos de pé direito, né, mas nós podemos dizer também, começamos de pé direito, começamos bem, né, porque começamos já o dia na presença do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 15, ou melhor, Efésios não existe 15, né, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos aí da palavra do Senhor. Nós já oramos. Então, alguns versículos aqui da palavra do Senhor. Esse ano nós temos falado muito sobre isso, né? Qual que é o tema, igreja? O quê? Esse ano eu só preguei isso, né? Só tenho pregado isso, né? O Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Por um tempo nós falamos sobre o agir do Espírito Santo, né? Mas só vai pregar isso, pastor, só isso? Não, vou pregar então o Espírito Santo, Deus que habita em nós, né? Tá? Então, qual que é o tema, igreja? Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Isso, agora em uníssono, vamos lá. Qual que é o tema, igreja? Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Isso, capítulo 5 de Efésios, apenas 7 versículos, nós vamos ler aí, acompanhe na sua Bíblia, né? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, quer dizer, não como louco, né? E sim como sábios, remindo o tempo, ganha tempo. Hoje é tempo de ganhar tempo, hoje é tempo de aplicar bem o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, pessoas sem juízo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, o que nós fazemos aqui, né, entoando hinos, cantando louvores, né? Mas fica só nisso, queridos, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e o quê? Vai mais além, né? Ser usado no Espírito, né? Em cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só o versículo 17. Por esta razão não vos torneis insensatos. Qual razão? A razão que nós já fomos abençoados, a razão que nós já conhecemos Jesus, a razão porque nós conhecemos o poder do Evangelho, que vai além. A salvação é o ápice, mas ele vai além da salvação. Então, versículo 17. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Compreender a vontade do Senhor. Queridos, fala de insensatez e tal, mas fala de compreender a vontade. Qual a vontade do Senhor? Não há insensatez maior, não há falta de juízo maior, não há loucura maior, né, do que não compreender as coisas do Senhor. Nós podemos, né, você pode até ser letrado, ser muito aculturado, você pode entender de muitas coisas, mas não adianta, né, você compreender, e não estou dizendo que isso é ruim, é bom, não é? Mas não adianta você entender todas essas coisas, você se aculturar, você conhecer várias coisas, né? A maior insensatez é não conhecer qual é a vontade do Senhor. E ao mesmo tempo você pode nem ser muito aculturado, você pode nem entender muitas coisas, mas se você consegue
entender, compreender e colocar em prática qual é a vontade do Senhor, você vai ter sucesso na sua vida. Amém, queridos? Por quê? Porque a Bíblia diz, né, está repleta, né? Provérbios diz que a verdadeira sabedoria é o temor de Deus, não o medo, né? É a compreensão das coisas de Deus. Ainda que eu não entenda muitas coisas, mas eu entendo qual é a vontade de Deus. Não tenha dúvida nenhuma, eu e você seremos abençoados nessa vida. Amém, queridos? Então, nós temos compartilhado aqui, nesse ano, né, muito sobre a questão do Espírito Santo. Nós temos falado, temos insistido, né, de uma vida dedicada a Deus, independente da sua vocação, da profissão que você exerça, né? Nós temos falado muito de uma vida dedicada e de uma vida submissa ao Espírito de Deus. Por quê? Porque nós estamos na era do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para agir nas nossas vidas. Então, quando eu digo aqui, olha, como nós vamos continuar falando, né? E dá para falar tanto tempo, daria para falar sobre o Espírito Santo até a volta do Senhor Jesus, porque é o Espírito Santo que vai levar a igreja ao encontro do Senhor Jesus, né? Então, olhando aqui, né? Até quando, pastor, você vai falar sobre o Espírito Santo? Até quando a Igreja Batista Renovada vai estar falando sobre o Espírito Santo? Até quando os pregadores aqui vão estar falando? Porque em toda pregação se coloca, né? Eu estou focando, né? O meu alvo maior é esse, mas todos os pregadores têm que falar. Mas até quando vai falar? Vira para o seu irmão e diga assim, até que a Igreja Batista Renovada seja cheia do Espírito Santo. Até que as pessoas, ao passarem pela rua aí, como já aconteceu, estão bebendo alguma coisa, né? Como eu vi uma certa oportunidade, estava ali na frente da igreja, de semana, nem estava tendo culto, e passou uma rapaziada, todo tomando cerveja, e aí todos jogaram as latinhas de cerveja ali, né? Mas estava vazia? Não. Tinha cerveja ali, porque ficou derramando, e apenas um ficou com a latinha de cerveja, né? Mas por que vocês jogaram a cerveja fora? Não sei, porque eu joguei, a minha mão fez assim, eu joguei e tal. Até que as pessoas, ao passarem pela rua aí, queridos, né, elas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus, porque desse lugar sai virtude. Até que, como aqui, tem um barzinho do lado, aqui, meia água aí, a pessoa veio aí reclamar várias vezes, né, e na segunda vez ele veio falar comigo, numa oportunidade ele veio falar comigo, disse, pastor, o senhor é pastor da igreja? Sou pastor. Então, você precisa dar um jeito nos seus membros aí. Por quê? Eu estou aqui, no barzinho aqui, estou vendendo meu leite, meu pão. Os seus crentes saem de lá, chegam aqui no orelhão, dão cabeçada no orelhão, dão um soco no orelhão. Não, eles não estão fazendo. Estão fazendo. O senhor está me desmentindo. Estão fazendo, né? Eu falei, tá bom, eu vou dar um jeito nos crentes que dão murro e cabeçada aí no orelhão, né? E aí, falei com o pessoal ali do estacionamento, acontece isso assim? Ah, pastor, de vez em quando acontece, mas por que vocês nunca me falaram, né? Ah, não sei, mas quem é? Ah, é umas pessoas, a gente não conhece muito assim, não, tal. Ah, o próximo que for assim, agarra ele e me chama lá, né? E se eu estiver pregando, então chama uma outra pessoa aí e tal. E agarraram o indivíduo lá, né? Chegou lá, mas vai acontecer, vai continuar acontecendo, sabe por quê? Durante o louvor acontecia isso, às vezes durante a palavra, né? A pessoa estava aqui dentro, sai, né? Não é crente nada, está aí, vem de vez em quando, o capeta pega ele, leva para lá e ele dá a cabeçada no orelhão, esmurra o orelhão e tal, né? E assim por diante. Então, até que os demônios não aguentem ficar nesse lugar, até que as pessoas, quando virem aqui, sejam libertadas pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. Amém, queridos? É por isso que nós falamos, quando eu olho esse texto aqui, né? Nós temos compartilhado isso, né? Até que do alto céu nós sejamos revestidos de poder, né? Por quê, queridos? Porque nós temos ouvido falar muito, a mídia massacra. Nós vemos aí, agora há pouco estávamos conversando com
com um irmão querido aqui, né, sobre crescimento. Não nos preocupamos com o crescimento. Vai crescer por quê? Porque Deus quer encher o céu, amém, queridos? Né? E quem dá o crescimento à igreja? O Espírito Santo. Tem muita igreja crescendo, por quê? Porque fala de prosperidade, fala de milagres, fala de cura, fala disso, fala daquilo, é campanha aqui, campanha ali, campanha acolá, tal, isso, aquilo, tal, mas aceita de tudo, vai crescer, por quê? Porque vai tudo, aqui, por exemplo, já disciplinamos 18 jovens, foi tudo para uma outra igreja aí, né? Sabe por quê, queridos? Porque as igrejas aceitam de tudo. Assim nós não queremos crescer, né? Mas nós vamos continuar pregando até que, porque o Evangelho, ele confronta. O Evangelho que não confronta o pecado, que não confronta o pecador, não é o Evangelho. O Evangelho que não me confronta, não confronta você, esse não é Evangelho, queridos. Então por quê? Prosperidade, é cura, é milagres, é isso, tal. Tudo isso tem acontecido no nosso meio. Quando nós começamos o trabalho aqui, há cerca de 20 e poucos anos atrás, não é? Olha, o que acontecia, né? Era um bando de pobretão que tinha aqui na igreja. Hoje o pessoal vem para só dar rico nessa igreja, os carrão nessa igreja. Até que eu e você experimentamos também a prosperidade do Senhor. Mas não precisamos dessas outras questões, não. A mídia massacra isso, aquilo. Pega uma nota de 50 reais vermelho, cordão do... como é que chama lá? Jogou lá para o Raabe, jogou o cordão vermelho lá, é uma nota de 50 reais, traga uma nota de 50 reais, até que nós entendemos que o Espírito Santo está aí para nos dar vitória, amém, queridos? Até que, diz aqui, né, nós precisamos, e vamos repetir sempre, né, nós vamos continuar pregando sobre o Espírito Santo, porque cremos no Deus do Espírito Santo. Por quê? Porque nós sabemos que o Espírito Santo age desde o começo da humanidade. Se você pegar no primeiro livro da Bíblia, diga primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, primeiro versículo da Bíblia, olha como é importante o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que criou os céus e a terra. Olha só, capítulo 1 de Gênesis, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou. Mas o que diz aqui no versículo 2? A terra, porém, era sem forma e o Espírito de Deus chocava. Essa pairava no hebraico é chocava. Chocava sobre a terra. Quanto tempo ficou chocando? Não sei, né? Mas a questão é, né? Sem o Espírito de Deus nós não somos nada. Sem o Espírito de Deus nós não fazemos nada. Nós podemos, eu tenho colegas que falam fluentemente inglês, alemão, russo, grego, hebraico, tal, isso, aquilo, mas só letra, você vai ver a igreja não cresce, é desse tamanhozinho, por quê? Porque está na letra, a letra é boa, sim, mas se não tiver Espírito, a letra fica morta, amém, queridos? Então, até que essa igreja se encha do Espírito Santo de Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, era vazia. Queridos, quantas pessoas já entraram neste lugar sem forma, vazio, sem Deus, sem nada, sem norte, né? Com uma vida totalmente atrapalhada. Mas o Espírito de Deus foi dando forma a essa vida. O Espírito de Deus foi dando luz a essa vida. O Espírito de Deus foi dando vida a esta vida, queridos. O Espírito de Deus pairava sobre a terra. Era um buraco, era nada. Deus criou. Agora precisava da perfeição. O Espírito de Deus pairou, chocou, veio, formou esse universo que o ser humano está estragando, mas que era lindo e ainda continua lindo, né? E deu vida. E nós precisamos de vida. E o Espírito de Deus é vida. Diga isso, o Espírito Santo é vida. Então, queridos, pairava, quer dizer, quantas pessoas você conhece que entrou aqui, né? Aqui, a maior porcariada que podia existir está aqui, mas não é mais porcariada. Os meus melhores oficiais era coisa ruim, gente. Mas hoje é coisa de Deus. Por quê? Porque pegou forma, porque não está mais vazio, porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? É isso que, até que sejamos revestidos de poder. Mas não é só um pouquinho, é sempre.
No Velho Testamento nós vemos isso, né? Era como, sempre digo isso, era como um conta-gotas. Era um Jeremias levantado lá, era um Malaquias levantado ali, né? Era um Isaías ali, era um Ezequiel, né? Que era levantado, né? Então sempre teve o Espírito Santo de Deus, né? Não era aquela era do Espírito Santo, mas sem o Espírito Santo não acontecia nada. Chega a um tal ponto, queridos, mas tal ponto, né? Que o povo de Deus se distancia depois de ter experimentado tanta coisa boa de Deus. E às vezes nós experimentamos e nos afastamos, mas o povo se afastou tanto, que ficou sem vida, né? E lá em Ezequiel 3, no capítulo 3, o Senhor diz assim, acho que no versículo 14 em diante, diz assim: eu porei dentro de vós, ou eu derramarei em vós o meu espírito, e vós vivereis. Há um povo que conheceu o Senhor, que através dos seus pais, dos seus antepassados, né, viram, experimentaram, ouviram, e foram mostrados a eles as maravilhas do Senhor. E esse povo mesmo, se distanciou do Senhor. E o Senhor diz assim: olha, eu porei dentro em vós o meu espírito, eu derramarei sobre vós o meu espírito, e vós vivereis. Sem o Espírito de Deus não há vida, queridos. Você vai andar pela rua, você vai trabalhar, você vai ter colegas lá, são cadáveres andantes. Sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, não tem vida. Respira, cheira, tudo, né? Mas se morrer, né? Não tem, a eternidade dele é totalmente, ou dela é separado de Deus. O profeta diz assim, né? Usado pelo Espírito Santo: eu porém, ou melhor, Deus usando o profeta diz: eu porei em vós o meu espírito, e vós vivereis. Queridos, para uma igreja ter vida, precisa do Espírito Santo, amém? Ah, mas foi para aquele tempo. Hoje a necessidade é maior, muito maior. Quando eu olho aqui, não é? Eu vejo, olhando a Bíblia, se eu quero vida, eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há vida, não há alegria, não há nada, né? Por quê? Porque no dia que você recebeu a Jesus Cristo, no dia que você levantou a sua mão, às vezes você não entendia nada, você não sabia de nada, né? Você não conhecia as Escrituras. Aliás, eu falei ontem aqui, nós batizamos 23 vidas aqui ontem. Ano passado nós batizamos quase 200 pessoas, né? Esse ano já batizamos muitas pessoas. Ontem nós batizamos mais 23 vidas, né? E eu disse aqui, olha, né, o que esses irmãos estão fazendo hoje, né, é uma reafirmação do encontro que eles tiveram um dia com o Senhor aqui, que eles levantaram a sua mão, talvez sem saber muita coisa. Foram impactados pela palavra, pelo louvor, pelo ambiente, o Espírito Santo, né, através de você, através do outro irmão, né, irradiando vida neste lugar, passando vida neste lugar, né? A vida de Deus aqui, na vida da igreja, na vida dos irmãos. As pessoas que chegaram aqui foram impactadas no louvor, foram impactadas no testemunho, foram impactados pela palavra de Deus. Por isso que eu disse aqui, esses irmãos, não foi apenas emoção. 10 se decidem, né? 2, 3 ficam. Gostaria que fosse muito mais, mas a verdade é essa só. O outro foi emoção. Os outros foram, não, mas aqueles não. Eles vieram aqui, vão passar pelas águas do batismo. Quer dizer, é uma reafirmação. É como se eles estivessem dizendo diante do Senhor: Senhor, aquele dia que eu levantei a minha mão, que eu aceitei, mesmo sem entender nada, agora eu entendo, depois de passar pelo curso de batismo, cerca de 3 meses aqui, né, estudando, então, agora eu estou mais firme, eu estou reafirmando a minha decisão ao lado do Senhor. É vida, amém, queridos? E a igreja do Senhor precisa de vida. A Igreja Batista Renovada precisa respirar vida, né? Jesus Cristo, queridos, né? Quando ele veio, o que acontece com Jesus Cristo? Olha como nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, Maria estava ali, José intentou deixá-la, né? E uma voz vem em sonho e diz para o Senhor se manifesta em sonho e diz para José: não temas recebê-la, né? Porque nela o que está gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que gerou Jesus no ventre de Maria, queridos. Maria só foi uma grande mulher, e o bom crente vai entender, né? E o crente entendido vai ter uma admiração, né, maior
do que o próprio católico, né? Por Maria, por quê? Porque ela foi a mulher escolhida. Mas quem gerou vida em Maria? Diga, o Espírito Santo. Depois lá, quando Jesus se manifestou, foi lá em Mateus capítulo 3, e ele foi batizado ali por João Batista. Não precisava, mas ele disse, precisa, né? É para que todos vejam, para que tenham testemunho, né? Quem é ali que ungiu o ministério do Senhor Jesus em forma corpórea ali de pomba? Quem foi? O Espírito Santo. Quando Jesus morreu, 3 dias lá, né? Quem foi lá e entrou em Jesus e deu vida a ele? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo, né? Esse mesmo Espírito Santo é que chegou até Jesus, né? E depois Jesus fez aquela propaganda fantástica, queridos, né? É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos viver um dia, 1 minuto, 1 hora, 1 segundo sem a ação do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos é espiritual. Olha aí, o marketing que é feito aí. Quando você, de repente, isso passa com você, passa comigo, né? Aí você está lá, nossa, e passam os móveis lá em 10 prestações, em isso, imóveis está em oferta, tal. Aí você começa a olhar na sua casa e você diz, aí eu preciso trocar aquilo, principalmente a mulherada, né? O homem tem que segurar, mas eu preciso trocar aquilo mais, tal. E aquilo lá, e no outro dia os móveis aparecem de novo. Aí você fica, a mulher já fica procurando, às vezes o homem também, né? Tem homem que tem mais alma feminina, né? Então ele fica já pensando nos móveis, ela fica pensando nos móveis e tal. Aí você está lá, o seu carro está até bom, né? Mas aí passa lá, olha, o seu carro, né? Você tem um carro aí usado, tem um carro zero te esperando, né? Não passa isso na televisão, né? E o seu vai ser pago 10%, 15%. O seu usado, tal, aquilo te incomoda. Você vê um dia, eu podia estar com um carro, meu vale 10% a mais. E isso aqui, chega lá, é propaganda enganosa, você compra assim mesmo, né, tal. Aí você vê lá roupas, né, tal, isso, aquilo, né, e assim por diante, e aí você vê aquelas roupas, e, nossa, mas o meu guarda-roupa precisa ser trocado, isso, aquilo, né. Já fui na casa de irmãs aqui, que eu abro o armário lá, ó, pastor, abençoa minha unja aqui e tal, eu vi lá 60 pares de sapato, meu Deus, isso dá até para ter eternidade, né, tal. Mas nem dá para ninguém, fica lá, e vai para 100, daqui a pouco vai ter que fazer uma casa só para sapatos, né, tal. É propaganda, aí você dorme com aquilo, você sonha com aquilo, você, sabe, a tua vida, você transpira aquilo lá, tudo é aquilo lá, né? Tudo é aquilo na sua vida. Você sonha, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou comprar esse carro zero, eu vou comprar aqueles móveis. Ah, agora, nossa, aquela casa, agora veio, né, o empréstimo da Caixa Econômica, agora, nossa, agora não dá para comprar mais, espera um pouquinho, que daqui a pouco o empréstimo vai ser 80%, e você sonha com aquilo lá. E o que você faz? Você vive, você transpira, você sonha, toda hora você está lembrando, você se empenha naquilo lá e você não consegue? Você consegue, você consegue, você consegue. O que Jesus fez depois que ele morreu? O Espírito Santo foi lá, reviveu Jesus. O que o Espírito Santo fez? Reviveu Jesus. Aí Jesus criou vida novamente, veio. Quantos dias Jesus ficou com os discípulos? Diga 40. 40 dias com os discípulos, né? E os discípulos lá, portas fechadas, amedrontados, né? Como muitos têm medo. A gente tem medo, mas a gente tem que enfrentar o medo, né? Só tem um jeito de vencer o medo. Qual que é? Enfrentando. E os discípulos lá, portas fechadas, janelas fechadas, com medo dos algozes, dos perseguidores, com medo dos romanos, com medo dos judeus, com medo dos religiosos. Jesus passa por aquelas paredes. Os teólogos dizem assim, passou pela porta fechada. Acho que Jesus nem usou a porta, usou a parede, passou pelas paredes, não é? Portas fechadas, janelas fechadas. E ele disse o quê? Paz seja convosco. Sabe que ele tem palavras que derruba a pessoa, tem palavras, né, que acaba com a vida da pessoa, tem palavras, né, e às vezes, e a Bíblia diz isso aí, né, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder. Tem crente que está matando o outro irmão, a irmã, está falando coisa que não deve, está fazendo confusão, está fazendo tanta coisa, não é tal.
O nosso Deus é Deus de vida, queridos. Amém? O nosso Deus é Deus de vida. Jesus entra lá, tem palavras que a gente nunca deve esquecer. Quais as palavras do Senhor? Quando ele entrou lá, olhou os discípulos todos temerosos, ele entrou e disse o quê? Paz seja convosco. Por isso que eu sei que existe o bom dia, boa noite, boa tarde que a gente deve dar, existe graça e paz, santa comunhão, paz cristã, mas a que eu gosto mesmo é paz do Senhor, porque Jesus diz, paz seja convosco, paz seja convosco, né? Queridos, quando nós temos o Espírito Santo, e nós entendemos isso, entendemos o recado do Senhor, né? Sabe, vai haver paz na sua casa, vai haver paz na sua família, vai haver paz com os filhos, sabe, vai haver paz, né? Quantos desajustes, quantas coisas, né? Jesus disse, paz seja convosco, né? E depois que ele fala e tudo, o que ele diz? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele vem um dia e ele fala, olha, fica em Jerusalém, fiquem reunidos, como nós aqui estamos na igreja sempre reunidos, fiquem aí reunidos, né? O que Jesus falava, queridos? Né? Quando Jesus estava com os seus discípulos antes, o que ele falava? 3 anos e meio com os discípulos, o que ele falava? Diga, coisas do reino. Ele falava da vida eterna, ele falava das coisas do reino. Quando nós nos reunimos aqui, o que a gente fica falando? Coisas do reino. Nós falamos a Bíblia, falamos a palavra de Deus. O mundo fala de política, a gente também fala, né? O mundo fala de esportes, o mundo fala de futebol, o mundo faz fofoca, o mundo critica, o mundo fala de artes, o mundo fala de poesia, o mundo fala de... Quem tem o Espírito Santo fala sobre essas coisas, mas principalmente fala do reino de Deus. Amém, queridos? Você tem falado do reino de Deus? Quantos já aceitaram Jesus aqui? Levante as suas mãos, vamos ver. Só quem aceitou, quem não aceitou fica com a mão baixada. Olha, muito bem. Então, você faz parte do reino de Deus. Amém? Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Porque nós sempre enfatizamos, não adianta ser bonzinho, bom filho, bom pai, boa mãe, né, boa mulher, bom marido, não adianta, né? Não adianta. Tem que ter Jesus, se não tiver Jesus não adianta. Agora, querido, se a gente vem para a igreja e nós não estamos dispostos a mudar, nem venha. Se você não está disposto a mudar, se eu não estou disposto a mudar, nem venha, para quê? É perder tempo, né? Vai para o inferno. Mas fica lá no mundo, gosta de todas as coisas do mundo, se enlameia do mundo e tal, né? Mas não atrapalha. Mas vem para a igreja, tem que vir querendo mudança. Precisa querer mudar. E tudo isso aqui, queridos, é passageiro. Você está aqui, você vai querer ter o melhor estilo de vida, as melhores... e Jesus dá o melhor estilo de vida. Você vai querer comer bem, viver bem. E às vezes as pessoas pensam assim, que é isso, que é aquilo, que viver bem é ter muito dinheiro, isso, aquilo. E tem um bocado de gente aí que agora me critica, fala que eu tenho mesmo, tenho. Já dei tanta coisa para a igreja e vou dar muito mais. E deixa que quem não tem, fique nervoso. Não vai ter mesmo porque não tem a mão aberta. Eu não estou nem aí, não estou nem preocupado. Mas Jesus está aí, né, para nos dar vida e vida em abundância. Amém, queridos? Tem tribulação, tem luta? Tem. Mas tem a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Amém, queridos? Tem a boa mão do Senhor sobre a sua vida, né? Então, a paz. Ô pastor, mas como é que eu vou ter paz? A minha mulher é difícil demais. Como é que eu vou ter paz com uma mulher complicada lá em casa, né? Ô pastor, como é que eu vou ter paz, né? Como é que essa paz vai alcançar minha vida se eu tenho um marido complicado demais? Um marido, sabe, que coloca defeito em tudo, causa problema em tudo. Como é que eu vou ter paz com os meus filhos que não obedecem? Os filhos podem dizer, como é que eu vou ter paz se os meus pais não me ajudam, não fazem nada por mim, né? Como é que eu vou ter paz? Queridos, onde há o Espírito de Deus, há o Espírito de paz. Jesus disse, paz seja convosco, né? E Jesus, no outro momento, ele disse assim, deixo-vos a minha paz eu vos dou.
Não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo dá uma aparente paz. Você olha a vida das pessoas, parece que está tudo bem, mas lá dentro mesmo não tem paz, não tem vida, né? Eu sempre digo, o problema não é quanto você ganha, é quanto você gasta, né? Estou cansado de falar para os irmãos, mas eu ganho só isso. O problema não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Você tem que viver de acordo, né, com o que você ganha, né? E depois você vai andando com o Senhor. É impossível, impossível, irmãos. Deus me fulmine se isso não for verdade. É impossível você andar com Deus e não prosperar na sua vida. É impossível. Independente do que você faça, da profissão que você exerce. É impossível. Mas como é que eu vou ter paz se a minha vida é toda atrapalhada? Como é que eu vou ter paz se eu tenho uma mulher atrapalhada? Como é que eu vou ter paz se eu tenho um marido tranqueiro, um marido que só causa problemas? Como é que eu vou ter paz com essa família que eu tenho, né? Queridos, quando você deixa o Espírito Santo agir na sua vida, quando você procura o Espírito Santo, que é o Deus que nos assiste em todos os momentos, o Senhor Jesus está lá, à destra do trono de Deus, intercedendo por nós. O Espírito Santo está na terra, agindo em nosso favor, trabalhando por nós, né? Como é que eu vou ter paz? Quando você tiver Espírito Santo, você vai ver que lá dentro da sua casa vai começar a haver paz. Lá no seu, como é que eu vou ter paz com um patrão encapetado que eu tenho? Quando você tiver paz, o Espírito Santo, essa paz vai transmitir lá no seu trabalho. Quando você tiver paz, os seus filhos vão sentir essa paz. Quando você tiver essa paz do Senhor, né, os seus pais vão sentir essa paz. Quando você tiver essa paz, o lugar que você está, as pessoas vão chegar e vão falar, esse lugar é diferente, é um cantinho do céu. É o céu que desceu na terra aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre a sua vida, ele mora em você. Ele é residente, ele não é visitante não, ele reside em você. Ele não fica um pouquinho em você e sai, não. Ele está sempre com vocês. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, né? Quando Jesus subiu, ele disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Eu vou, mas o Consolador virá, e através dele eu estarei com você todos os dias da sua vida. Isso é paz, isso é paz. Sabe, queridos, na Inglaterra eu li, faz muitos anos que eu li isso aí, e foi verídico. Houve uma exposição de quadros num local muito grande na Inglaterra, e o tema da exposição dos quadros, os artistas tinham que pintar um quadro sobre paz, né? E foram muitos artistas que se apresentaram lá, e tinha o dia certo, né? E lá, quando chegou o dia, foram lá e foram centenas de quadros. E diz ali a reportagem que um mais lindo do que o outro. Quadros que mostravam à noite uma lua bonita, um céu estrelado, né? Tudo maravilhoso. Quando o outro quadro mostrava o dia, né? Mostrava o mar, um mar tranquilo, sabe aquela piscina? O mar parecia uma piscina, né? Mostrava ali um sol bonito, né? Mostrava coisas que levavam à paz, Mas, queridos, houve um quadro lá que causou comoção e precisaram depois chamar o artista, o criador do quadro ali, porque naquele quadro, né, o céu estava nublado, o céu estava escuro, havia nuvens negras, né, e raios que cortavam aquelas nuvens. E o quadro apresentava também o mar, né? E o mar estava revolto, ondas bravíssimas, né? E havia princípios de tsunamis ali no mar, né? Quer dizer, tudo ao contrário, tudo ao contrário. E lá no meio do mar havia uma rocha muito grande, né? E uma caverna na rocha, e um arbusto que cresceu ali. E ali o artista colocou um dizer, paz, né? E ninguém questionou os outros quadros, mas questionavam aquele. Mas a atenção de todos estava para aquele quadro, queridos.
A atenção estava só sobre aquele quadro, né, estava ali. E as pessoas falavam sobre aquele quadro e marcaram um dia para que o artista estivesse naquele quadro, estivesse naquele local para explicar aquele quadro. E eu acho muito lindo, porque a própria palavra, ela nos fala uma coisa linda diante de tudo isso, né? E o artista, então, ele pode explicar: isso é paz, isso é paz, né? Tudo está tumultuado, tudo está sombrio, as nuvens esconderam o sol, os raios estão cortando, né? Mas há um lugar, no meio de tudo isso, as ondas arrebentando nas rochas, né? Ondas bravíssimas, mas havia uma rocha no meio do mar. O artista explicou: isso é paz, porque tudo no entorno, está dizendo que está tudo tumultuado. Meu querido, de repente você pode estar passando por um quadro desse, você pode estar passando por um momento de enfermidade difícil de você vencer. Você pode estar passando por um quadro aí de família, né? Que você está sofrendo porque alguém que você ama está passando por um momento difícil. Você pode estar aí passando um quadro desse porque, de repente, o relacionamento familiar não está bem, há uma grande dificuldade. Você pode estar passando por um problema de desemprego e esse quadro é terrível na sua vida. Mas o artista, ele está dizendo: isso é paz, porque tudo lá fora está tumultuado, mas há um lugar seguro. Está dizendo: tudo isso vai passar na sua vida, não há mal que perdure para sempre. E eu lembro do Salmo 46, quando o salmista diz assim: bramam os mares, espumejem as águas, fendam os montes, mas o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente, Ele é a fortaleza nas nossas vidas, queridos, mesmo naqueles momentos mais difíceis. O Senhor é Deus na nossa vida. Bramam, fendam, isso é paz. E Jesus disse: paz seja convosco, paz seja convosco. Queridos, quantos de nós precisamos dessa paz, né? Para que o poder de salvação chegasse até nós precisamos crer, né? Tudo tem um preço, tudo tem um preço. Outro dia uma pessoa, e eu disse: não, tudo tem um preço na vida. E a pessoa disse: não, pastor, a salvação é de graça. A salvação é de graça. Mas se você não crer e não se arrepender, né, você não chega no reino dos céus. Tudo tem um preço. Você precisa fazer alguma coisa, né? Você precisa fazer alguma coisa. E Jesus está falando para aqueles discípulos: olha, fiquem tranquilos, vocês só precisam perseverar. Jesus, se é bem que eu posso colocar assim, mas com temor, né? Olha, as casas fulano de tal, móveis, carro, isso, aquilo, te dá todas as condições, mas você precisa fazer alguma coisa, você sonha com aquilo lá, você projeta aquilo lá, você vai lá na loja, você vê, e eles fazem essa proposta e outra, você vai comprar um carro da mesma, mas você está sonhando, às vezes você sonha anos com aquilo lá, você sonha anos com a sua casa própria, você sonha anos com um carro melhor, você sonha anos, né, com um emprego melhor, você sonha de ter um casamento abençoado, uma família abençoada, mas isso, você está todo dia pensando naquilo lá, você está em busca daquilo lá. Jesus, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia: olha, vocês querem o reino de Deus? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Olha, vocês experimentaram alguma coisa? Vocês estão com medo? Não precisa ficar com medo, porque o Deus Espírito Santo vai estar com vocês todos os momentos. Vocês querem o reino de Deus? Querem esse poder na vida de vocês? Fiquem em Jerusalém, mas fiquem fazendo o quê? Buscando, fiquem orando, porque o reino de Deus vai acontecer na vida de vocês, porque o Espírito de poder vai descer sobre a vida de vocês. Por que a gente vê, queridos, né? Tem irmãozinhos que vêm para a igreja, a gente podia dizer, é a coisa ruim da vida, né? Era tudo de ruim que você podia imaginar. Vem para a igreja, aí passa um tempo, já está na bênção,
foi batizado com o Espírito Santo, já fala em línguas, né? Fala em mistérios. E quando eu falo assim, nós já crescemos bastante nisso aí. Não é você não, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero pôr a mão sobre as pessoas, eu quero que Deus me revele o que ela tem, eu quero que falar em profecias, eu quero isso, aquilo. Não é para você tremer, mudar de voz, não é para você fazer nada disso aí. Deus conhece os corações, é para que o reino dele seja fortalecido, é para que os dons espirituais sejam acrescentados à igreja, é para que a igreja fique mais forte. Não é para você, embora aconteça com você também, é para você abençoar os outros, é para você dedicar tempo à vida dos outros. É para quando alguém ou o pastor liga lá, irmão, você pode fazer aquele enterro lá, não vai dar para mim ir. Irmão, você pode fazer aquela visita. Irmão, aquele casado, eu vou. Eu não vou, já não posso. Você nunca vai ter. Deus sabe dos corações. E tem alguns que têm e depois encobrem tudo. Vê os crente velho não quer saber, isso, aquilo, não aguento, a pessoa está fazendo isso, e agora vai orar ainda, daqui a pouco nós vamos orar, irmão, nós vamos cantar, louvar a Deus, vamos orar, né? E dizem aí, alguém já disse aí, que tem gente que quer logo ir embora, nem termina o culto, já quer ir embora, tem um capeta lá para te dar um tombo logo que você sair daqui, né? Bom, eu não acredito muito não, mas falaram, a gente tem que prestar atenção, né? Não tem gente que está na igreja, não vejo a hora que acaba isso aí. Você não vai receber nunca. Não vai receber nunca o Espírito Santo, né? Tem outros que são uns tranqueiras na vida, vem para a igreja, aceita Jesus, começa a trabalhar, começa a fazer, começa a se envolver, começa a vir nos cultos, tal, isso, aquilo, né? Você já notou no seu trabalho, começa a vir, o que a pessoa fala? Esse cara virou fanático, você virou crente. Não tem, foi para churrascada lá, foi para passeio, nem aparece na igreja só na ceia, e dá preferência para outras coisas, tal, isso, aquilo. Você é crente, mas você não é aquele crente que Deus quer ainda. Deus podia fazer muito mais na sua vida e através da sua vida. Amém, igreja? Pastor, quando o pastor está no emprego, dá vontade de não vir mais, mas você vem. Se você não vier, você sabe que você tem que, você tem que mudar de vida. Tem que mudar de vida. Muitos já falaram para mim assim, não vou mais na igreja, mas no outro domingo eu olho, está aí de novo. Tá? É a palavra de Deus, queridos, é a palavra de Deus. Então, quer dizer, aí as pessoas recebem. Tem outros que estão há 30 anos na igreja, não recebem. Você fala de Bíblia, eles conhecem a Bíblia, sabem da Bíblia. Mas é só letra, fica na letra. A letra é boa. Mas sem o Espírito, sem você derramar águas dos seus olhos, lágrimas, né? Quando você, você se emocionar com as coisas de Deus, né? Você se emocionar, quando, puxa vida, esse chegou aqui, agora ele está sendo meu braço direito, outro braço esquerdo, aquele é minha perna, aquele é meu dedo. Nossa, eu sinto muito orgulho, irmãos? Eu sinto muito orgulho quando eu vejo irmãos aqui, hoje, nasceram aqui, outros que vieram de outra igreja, que não era nada, era só músico na igreja, ia continuar músico a vida inteira, e hoje são tremendamente usados por Deus. Eu fico muito orgulhoso, irmãos. Mas não é um orgulho que leva para o inferno, não. Eu fico orgulhoso de Deus, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor, só o Senhor. Nós precisamos desse Espírito, Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito que muda toda a nossa vida, né? E Jesus continua falando, você olha lá, aquele imóvel eu quero trocar, aquele carro eu quero ter aquele carro, eu sonho com a minha casa, sonha, nem tem condições, sonha, e um dia acontece, porque vive buscando aquilo lá. Jesus está falando, vocês querem o poder de Deus, fica em Jerusalém. E outro dia ele vinha e falava de novo, e vocês acham que agora vocês já conhecem alguma coisa? Vocês vão conhecer muito mais quando vocês receberem, quando vocês forem revestidos de poder. E Jesus vai fazendo a propaganda, e essa propaganda vai crescendo. Querido, se nós pegássemos isso aí, olha, no culto de busca de poder eu vou estar lá, nas vigílias eu vou estar lá, nos cultos eu vou estar lá, já que não vem, então vamos fazer culto de busca de poder no domingo mesmo, como nós estamos fazendo hoje, né? Mas que seja chacoalhado. Aí eu quero buscar. E tem alguns que me dizem assim, mas aquele irmão lá é tradicional, veio de igreja tradicional, continua tradicional, olha o trabalho lindo que ele faz. É mesmo, eu concordo, mas faria muito melhor se tivesse a unção do Espírito Santo.
Amém, queridos? Então, olha, fique em Jerusalém. Jesus foi falando, né? Assim como você busca, sabe? Assim como você busca as coisas materiais, assim como você busca lá a sua casa, né? Ter o melhor na sua casa, e não é errado. Mesmo que seja um cantinho, é seu, você vai fazer tudo para aquilo ali melhorar, né? Mesmo que você busque o móvel, o apartamento, o automóvel, e aquilo vira uma fissura na sua vida, e eu preciso ter aquilo, como alguns adolescentes já me falaram, mas um especial, o celular é a minha vida, eu não vivo sem ele. Então, assim o Espírito Santo seja a sua vida, você não pode viver sem ele. Amém, queridos? É buscar, fique em Jerusalém, mas fica fazendo o quê? Fica buscando, você não vai pensar em outra coisa, você só vai buscar o revestimento de poder. Eu quero toda essa igreja aqui batizada no Espírito Santo, com o Espírito Santo, sabe? Eu quero essa igreja mais abençoada, né? Aí a fofocaiada acaba, as críticas acabam, quem trabalha não critica, via de regra, quem não trabalha vive criticando. Não existe o irmão carnal e o irmão espiritual? O pessoal do louvor pode subir. Não existe o irmão carnal, o crente carnal e o crente espiritual? O crente carnal, você sabe, vira e mexe, ele dá um problema para você, vira e mexe, você dá um... não, agora tá bonzinho, então daqui a pouco arruma uma confusão. Tá uma belezinha agora, daqui a pouco arruma outra confusão. Na verdade, né? E o crente espiritual não. O crente espiritual, ele está ali, ele está firme, e se ele fizer alguma coisa errada, ele vem, ele pede perdão, recomeça novamente e tal. Mas o crente carnal é um problema, é uma casca, é uma ferida, né? Mas ele vai se converter aqui nessa igreja em nome de Jesus. Mesmo que a gente ficar doente 20 vezes, mas Jesus não vai deixar a gente morrer, mas vai ser transformado pelo poder de Deus. Mas é preciso buscar. É preciso buscar. Não adianta ficar com a boca fechada aí, não vai acontecer nada. Não adianta, mas eu sou assim mesmo. Então quebra esse negócio de ser assim. Eu vou na igreja de vez em quando. É para vir na igreja sempre que puder. Priorizar. Agora estou fazendo faculdade, não posso vir, mas de domingo não tem faculdade, seu crente meia boca, você tem que vir para a igreja, não tem que ficar em casa. Mas estou muito cansado, estou com dor de cabeça, então pede para Jesus levar logo de vez, prioriza o reino de Deus. Não é verdade, irmãos? Nós precisamos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo agir totalmente na nossa vida, né? Queridos, nós vamos priorizar o reino de Deus. Mas você não é feliz, você não tem vida social, não tem mesmo, não gosto nem de shopping. Vou no shopping porque a minha mulher às vezes gosta e vamos lá, e vamos. E eu tento no caminho falar para ela, vamos comer uma pizza. E no caminho eu tento falar para ela, vamos comprar pizza, vamos comer em casa, assistir um filminho. Não, quero comer lá, tal. Eu gosto de gente na igreja, irmãos, na igreja. Quanto mais, melhor, né? Mas eu quero que a igreja seja sacudida pelo poder de Deus. Até quando você vai pregar isso, pastor Toninho? Até a igreja ser cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Abra a sua boca, louve ao Senhor, exalte ao nome do Senhor. Não perca essa oportunidade, não, queridos. Não perca essa oportunidade. Uma chance igual a essa, pode ser que você nem tenha mais. Mas comece agora. Mas eu já sou batizado. Seja cheio mais uma vez.